paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um dia do nosso devocional, glória! E hoje o nosso devocional do dia 30, e só falta 2 diazinhos para acabar o mês, né? Hoje e amanhã. Hoje, dia 30 de julho de 2026. E qual é o tema do nosso devocional, irmã Aline? Prevenir é melhor do que remediar. Irmã Aline, prevenir é melhor que remediar. E tem referência? Tem. Está lá em Provérbios 22, 3. Provérbios 22, 3, que fala: o avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Ou insensato, né? Sofre e passa a pena. E esse devocional me chamou muita atenção, né? Como todos os devocionais me chamam a atenção, mas quando a gente vai lendo, a gente vê que a gente já passou por situações que a gente podia ter prevenido e acabou remediando. E aí eu já quero perguntar nesta manhã: você prefere prevenir ou remediar? Porque é muito fácil falar esse ditado, prevenir é melhor que remediar. Mas será que eu, irmã Mini, estou prevenindo situações na minha vida para que eu não precise remediar? Ou eu estou preferindo pagar para ver e pagar o preço depois para remediar? E aí? E o devocional fala aqui, né, uma frase bem comum, né? O seguro morreu de velho. E aí? O seguro morreu de velho. E eu fui analisar e fala que, né, do seguro morreu de velho, que significa, né, melhor cuidar e se prevenir do que correr o risco desnecessário. O seguro morreu de velho, de tanta pessoa ali cuidar, de tanta pessoa prevenir, se torna uma vida longa, né? Um exemplo, eu tenho esta caneta aqui. Essa caneta, ela é decorada, ela é bonita. Ganhei ela em uma igreja que eu fui. Para essa caneta aqui ter uma durabilidade, eu nem falo a tinta, eu falo a decoração dela, durar e eu ter ela tão bela assim, né, por muito tempo, eu tenho que prevenir, ou que seja, eu tenho que cuidar, eu tenho que preservar, né? Se eu sei que uma pessoa não tem cuidado, que tudo que pega estraga, jamais eu vou dar minha caneta para a pessoa ficar, né? Para a pessoa utilizar. Eu vou andar com uma caneta simples, que não seja decorada, para não correr o risco da pessoa ir lá e tirar, né? E estragar a caneta. Eu estou prevenindo. E muitas das vezes nós somos comparados com pessoas ingratas, ignorantes, pessoas egoístas por prevenir, por cuidar das nossas coisas. Mas é melhor eu prevenir do que depois eu ir atrás de cola para colar e não ficar perfeita do mesmo jeito. Irmã Aline, você está falando de caneta. E na nossa vida também não é diferente. Às vezes a gente quer fazer aquela política de boa vizinhança, quer agir com todos bem, quer passar uma boa aparência, e a gente acaba tirando o foco de cuidar de algo, pensando no que vão falar de mim. Vão falar que eu sou exagerada, vão falar que eu sou egoísta, e depois, quando acontecer de danificar algo, será que aquelas pessoas que iam te julgar, que você pensou que iam te julgar, será que essas pessoas vão te ajudar a remediar, vai te ajudar a consertar a minha caneta, vai ajudar a consertar a minha vida, a tua vida, vai ajudar a consertar aquela amizade que foi estragada por falta de vigilância, que não cuidamos? Será que vai cuidar do casamento, vai cuidar da família, vai cuidar do teu emprego? E aí? É melhor prevenir, mesmo que eu e você venhamos ser criticados pelos outros, do que remediar. Porque tem pessoas que ao mesmo tempo que te criticam por estar cuidando, por estar prevenindo, se for ao contrário vai fazer pior. Se for na hora de prevenir, se você e eu não prevenir,
elas vão criticar. Mas se também a gente não prevenir, remediar, elas vão criticar pior ainda. Então é melhor fazer a coisa certa, mesmo que haja crítica. Mas você vai ser criticado com seu coração e com sua mente em paz. E aqui também fala, né, que o avô dessa escritora, ele usava muito essa frase: o seguro morreu de velho. Ou seja, de tanto ele cuidar, de tanto ele preservar, ele não morreu prematuro, ele morreu de velho. Mas não foi de não prevenir, ele morreu de velho, né? E aqui também fala: essa frase carrega uma grande verdade: prevenir é sempre melhor que remediar. E como a gente sabe, né, que as mães, elas têm todos os cuidados, né, com as crianças, de saber o que é necessário. Quando vai levar uma criança na pracinha, que mãe nunca observou o escorregador para ver se tá bom? Quantas pracinhas tem os escorregadores e acaba estando danificado, acaba estando enferrujado com algo que a criança pode escorregar e pode vir se machucar. Então é melhor prevenir, né? E também fala que a prevenção é a nossa aliada. Ela nos protege de perdas e nos ajuda a conservar o que importa. Ó, o que eu falei. Se essa caneta decorada é importante para mim, eu vou cuidar, né? Mas se eu ganhei e não dou valor, vou deixar lá de qualquer jeito. Vou deixar qualquer pessoa pegar. E não é dessa forma. Eu lembro que certa vez, lá em Vila Velha, a mãe sempre, quando ela ia passear, né, ela sempre me dá alguma coisa, né? Várias coisas. E ela me deu os prendedorzinhos de cabelo. E quando eu fui ver esse prendedorzinho de cabelo, aí uma colega minha tava lá em casa e o filho dela pegou e tava brincando e tava jogando fora. Eu fui lá, peguei, eu falei, ó, não pode. Aí ela falou, ah, mas isso é bem material, é coisa simples. Aí eu falei bem assim, sim, é bem material, é coisa simples, mas eu ganhei e eu tenho cuidado. Se eu tenho cuidado, por que eu vou permitir alguém vir na minha casa e fazer tudo ao contrário? Porque não custou da pessoa, porque não foi a pessoa que deu, não foi uma pessoa da família dela, não é algo dela. E aí, né? Muitas pessoas não cuidam do que a gente tem quando empresta, quando faz alguma coisa, porque não custou dela, não sabe o preço que a gente pagou. E aí eu falei, não, eu tô cuidando, porque não é pelo valor financeiro, é porque eu preciso. Se eu preciso, então é melhor eu cuidar para eu ter, né? E não tá desperdiçando e tá até mesmo assim desvalorizando a pessoa que me deu algo, né? E na nossa vida com Deus não é diferente, porque muitas das vezes nós não valorizamos o presente lindo que o Senhor nos dá. Porque nós não valorizamos a nossa vida, muitas das vezes. Não valorizamos o nosso casamento, as amizades. Não valorizamos os dons que o Senhor nos dá. A igreja que a gente faz parte. Não valorizamos a nossa família, pai, mãe. A gente não valoriza. Aí no momento que perde, quer remediar a situação. No momento que perde, no momento que algo é tirado de nós, a gente quer chorar, a gente quer lamentar pelo leite derramado, né? Então, a gente sabe que devemos preservar, devemos prevenir, devemos cuidar enquanto temos as nossas mãos, enquanto temos ao nosso alcance. E fala que também prevenir cultivar, é cuidar, é valorizar o que está sobre a nossa responsabilidade. Olha aí o que a gente falou, né? E fala também que o texto de hoje nos lembra que é prudente ver o perigo antes de acontecer. E aí? Será que eu e você temos pedido ao Senhor para ser prudente, para ter prudência, de conseguir enxergar o perigo que o Senhor está nos mostrando, ou a gente quer seguir em frente? Quer ver as consequências depois. E aí? Muitas das vezes o Senhor tem te dado sonho, tem me dado sonho. E a gente acha que, é sonho, dormir de barriga cheia.
e não prestamos atenção nos cuidados do Senhor. Às vezes o Senhor usa uma criança para falar uma palavra, usa uma criança para vir nos abraçar, para prevenir situações, e a gente não tem dado crédito, né? A gente espera que Deus venha descer do céu e dizer, ó, cuidado que ali tem uma pedra, vai pro outro lado. Mas quando nós sentimos, não, eu vou passar pelo outro lado, não, eu vou pagar para ver, não vou prevenir, eu quero remediar, né? E logo quando eu estava estudando, veio à mente que o remediar, quando fala remediar, é porque você tem que passar um remédio, você tem que consertar, né? Você tem que ali remediar a situação, ou seja, vai vir sofrimento, vai vir dor. Quando você vai no médico que tem que fazer um curativo e às vezes não pega anestesia, né? Não pega anestesia e vai passar o remédio ali, você sente dor, mas tá o quê? Remediando, tá cuidando. Mas será que antes de acontecer aquela situação você não pôde prevenir? E aí? Eu lembro que eu tinha mais ou menos, acho que uns 10 anos mais ou menos, e lá na minha casa, na casa dos meus pais lá na Bahia, lá em Uruçuca, estava em construção, estava em reforma. E estava em reforma, final de ano, e estava a reforma, estava pintando, estava consertando algumas coisas que estavam imperfeitas. E tinha quebrado uma garrafa, né? Uma garrafa que tinha lá em casa. E manhã falou, tinha avisado antes, falou com um dos meus irmãos, ó, tira essa garrafa daí pra ninguém cortar o pé, pra ninguém se machucar. Foi questão de pouco tempo. Manhã falou e foi questão de pouco tempo, não tiraram a garrafa de lá e infelizmente eu fui e cortei o pé. Cortei o dedão do pé e não teve coisa pior, porque Deus não deixou, né? E ao invés de prevenir o acidente, como a mãe tinha avisado e não tiraram, né? Ela estava ocupada, ela mandou tirar e não tiraram. Eu, infelizmente, cortei o pé. Cortei o pé e não fui para colocar ponto. Outra situação, né? Não fui para colocar ponto. E eu tenho até hoje esse dedo meu, ele é tipo que ele ficou defeituoso, cortou o nervo dele. Às vezes eu ainda sinto até dor na parte que cortou. Então, poderia ter prevenido aquilo tudo, né? As pessoas que manhã falou poderia ter parado para tirar, ou até mesmo eu. Ela não mandou eu, mas eu poderia ter tirado. Mas não, eu fui, passei perto e acabei me descuidando e cortei o meu pé, né? Isso levou situações que eu quase não consegui andar direito, inflamou, ficou ruim mesmo. Mas eu poderia ter prevenido aquela situação, mas infelizmente precisou ser remediado e graças a Deus não aconteceu coisa pior. E nas nossas vidas não é diferente. Às vezes a gente está perto ali do perigo, mas a gente, comparando com esse corte que eu tive no meu pé, a gente pisa no perigo. E no momento que a gente pisa, que a gente sente dor, muitas vezes a gente pega o perigo com as mãos, a gente sente dor, sente o sofrimento, é aí que a gente vai clamar ao Senhor, é aí que a gente vai orar, Senhor, me ajuda, Pai, tenha misericórdia de mim. E aí? Davi, ele foi para a guerra e deixou sua família desarmada, né? Não era para ele ir para a guerra naquele dia, ele foi para a guerra. E num primeiro momento ele nem se importou com a família, deixou a família desarmada. E quando ele chegou, algo que era para ele prevenir, quando ele chegou, a família tinha sido levada pelos inimigos, a família, seus bens, suas servas. E Deus ainda deu a oportunidade dele resgatar a família dele, né? Então ele foi e resgatou, mas poderia não ter tido essa oportunidade. Eu poderia não ter tido essa oportunidade de estar com o meu dedo até hoje, né? Ter acontecido coisa pior, mas o Senhor ele ainda usa de misericórdia para mim e para a tua vida, mesmo a gente sendo falho. E fala aqui também que Jesus disse: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui o dinheiro suficiente para terminá-la? Prevenir também é calcular, é perguntar: eu posso dar esse passo agora? Eu preciso dar esse passo agora? E aí?
Eu lembro que eu estava querendo comprar algo, mas como meu esposo não estava trabalhando, eu falei, eu quero comprar, mas eu não preciso para agora. Então eu não posso dar um passo agora, porque eu vou precisar desse dinheiro para suprir outras necessidades. E sim, precisou do dinheiro que eu tinha para suprir outras necessidades. Então, eu preveni a situação, né? Eu preveni, depois eu consegui comprar, depois ele comprou para mim, mas naquele momento eu precisava parar e refletir. Será que eu preciso prevenir ou eu vou querer remediar? Eu preciso prevenir, muitas das vezes temos um dinheiro ali sobrando. Dinheiro nunca sobra, né? Mas temos um dinheiro ali que, sabe, a gente pode deixar para quando o gás faltar. Quando a botija acabar, que aqui em São Paulo fala botija, né? Quando a botija acabar, quando faltar um alimento durante o mês, que não dá durante o mês todo, né? E comprar um remédio, alguém fica doente de última hora, tem uma viagem de última hora, será que eu e você estamos nos prevenindo ou estamos deixando tudo para cima da hora? Será que eu e você estamos tendo o discernimento de dizer, não, já paguei minhas contas, já dei meu dízimo, então agora eu vou prevenir, eu vou guardar esse dinheiro, se acontecer alguma situação, eu vou lá e já tenho o dinheiro nas mãos, né? E aqui fala também, né, que a gente tem que falar, posso dar esse passo? Ou seja, né, a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes, porque às vezes nós pagamos o preço por falta de vigilância, por falta de prudência da nossa parte, né? A gente sabe que vai faltar água, tem aviso e tudo, mas nós não paramos para abastecer a caixa de água, nós não paramos para colocar água em vários lugares, né? E quando falta, a gente só faz mais reclamar, mas muitas das vezes a gente foi avisado e temos a oportunidade de prevenir, de guardar aquela água, de armazenar, mas a gente realmente quer ver se vai faltar água. Ah, não, eu pago água e não pode faltar, e acaba ficando sem água, não é isso? E aí? E aqui também fala que no final, vamos andar conforme o tamanho das nossas pernas. Olha, ou seja, né? Sempre ouvia pai falando, Josué fala também, colocar o chapéu onde meu braço alcança. Mulheres, colocar a bolsa aonde seu braço vai alcançar para você pegar. Tem coisa que no guarda-roupa aqui em casa que eu sozinha, sem escada, eu não consigo pegar. Eu tenho que esperar Josué chegar para ele ir lá e pegar. Mas se eu já sei que eu não posso pegar sozinha, eu tenho que aproveitar o momento que ele está em casa, se eu vou precisar. Geralmente eu deixo os material do departamento infantil, de administração, tudo lá dentro das malas, lá em cima do guarda-roupa. Se eu sei que eu vou precisar daquele material, eu vou precisar daquele material para fazer, quem sabe, uma dinâmica aqui no devocional, e ele não está em casa durante o dia, cabe a mim eu prevenir e falar, amor, pega ali pra mim, já deixa ali, deixa de um dia para outro, mas eu quero prevenir, porque amanhã você não vai estar em casa, né? Mas às vezes eu sei que eu não consigo e eu quero ir lá. Eu quero meter a cara de qualquer jeito e não dá certo. Se a gente ganha um valor, a gente não vai comprar mais do valor. Aí quando recebe o pagamento, Senhor, multiplica esse dinheiro, Pai, me ajuda. Mas a gente tem que ter discernimento. Quanto é que tu ganha? Ah, eu ganho 1.000. E por que tu fez o compromisso de uma parcela, nem foi parcelado, foi uma parcela de vez, de 1.200. Aonde é que tu vai arranjar o 200? Ah, vou pedir emprestado. Se tu não tá tendo para pagar aquele, tu vai ter para pagar a parcela e ainda pagar o empréstimo que tu pediu? E aí? E aqui no final fala, mulher, não assuma compromissos maiores do que eu e você possamos cumprir. Seja financeiro, seja emocional, seja espiritual, seja na amizade. Se você não pode ir para um lugar, não dê um sim só para agradar a tua amiga, só para agradar o teu amigo. Seja sincero. Hoje eu não posso, se for verdadeiros amigos, vai entender. Hoje eu não posso, hoje eu tenho um compromisso, vamos marcar para outro dia, quem sabe, né? E na igreja também.
Eu passei por uma experiência que às vezes a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer estar ali bem com todo mundo e às vezes a gente acaba prejudicando alguma parte. E é bom a gente aprender, não, dizer um não tá pecando, dizer um não você não tá desvalorizando ninguém, dizer um não é uma forma de dizer, até aqui eu posso, se for mais coisas já vai sair do meu controle, então é melhor fazer uma ou duas coisas perfeitas do que abraçar tudo de vez, né? Minhas canetas estavam tudo espalhada. E aí eu peguei essa caneca aqui, que eu não estava usando, ganhei, mas eu não usava, e coloquei elas todas dentro, porque eu sei que a caneta aqui arrumadinha, ela fica melhor. Ela pode suportar, essa caneta pode suportar tudo. Mas eu jamais vou pegar essa caneca já cheia aqui de caneta e querer colocar a garrafa de água dentro, porque não dá certo. Se ela tivesse vazia, ela daria para eu colocar como enfeite e botar a garrafa dentro de água, mas já está cheia. Se colocar mais coisa aqui, ela acaba ultrapassando e acaba não dando certo. Se eu for pegar uma caneta, acaba até estragando as coisas. Então, na nossa vida, o excesso demais, acúmulo demais, não dá certo. Tudo com decência e ordem, né? A gente é ser humano, a gente vai aprendendo dia após dia. E que você venha aprender. Com um erro que você faz, você vem aprender. Às vezes, precisamos remediar para aprender a próxima situação. Para na próxima a gente já prevenir, não parar para remediar, não é isso? E aqui também fala que venhamos ser pessoas que previnem situações no nosso casamento, com os filhos, em decisões, que o Espírito Santo seja nosso radar, guiando e alertando eu e você com sabedoria, que o Espírito Santo seja o nosso radar, né? Seja o nosso GPS, né? Quando a gente viajou para a Bahia, que a gente parava para ir ao banheiro, para ir na lanchonete, e aí o GPS falava, volte para o seu destino, volte para o ponto central do seu destino, porque para o GPS a gente tinha tomado outro destino, né? Então que eu e você venhamos escutar a voz do Espírito Santo, ó Aline, não dá certo, volta, ó não compra isso agora, guarda seu dinheiro, guarda que você pode precisar, você não tem dinheiro, como é que tu vai parcelar se tu não tem dinheiro? E aí? Às vezes a gente até parcela porque a gente tem um dinheiro, um dinheiro garantido, mas às vezes até aquele dinheiro garantido não vem no momento certo. Acontece alguma situação e acaba prejudicando aquele momento, né? E que nas nossas vidas com Deus não venhamos deixar de prevenir. Quando fala prevenir é porque você tem que tomar um remédio para prevenir a gripe. E que remédio é que você vai tomar para prevenir o desgaste espiritual? Que remédio é que você vai tomar e precisa tomar, eu e você precisamos tomar para prevenir, né, a fraqueza espiritual, para prevenir o desânimo de ir para a igreja, para prevenir, quem sabe, o desânimo de cuidar do nosso lar, de sair com nossos amigos com direção da parte de Deus? Nós temos que orar, pedir ao Senhor, Senhor, que eu venha prevenir, que eu venha saber prevenir situações da minha vida, para que eu não venha remediar. Prevenir, falar no momento certo, escutar no momento certo. Porque às vezes falamos demais e depois precisamos remediar coisas que a gente falou. E que na minha e na tua vida venhamos ser guiados pelo Espírito Santo e lembrar, prevenir, prevenção. Não se dá uma vacina em uma pessoa que já está gripada, se a vacina é para prevenir a gripe, né? Aquela vacina, se a pessoa já está gripada, pode causar reação, mas a pessoa estando bem vai prevenir. Você vai tomar essa vacina porque você vai prevenir, né, aquela gripe, vai prevenir a rubéola, vai prevenir a dengue, vai prevenir muitas situações que a gente vê, né, de vírus. Então, quais são os vírus espirituais que tentam ser infiltrados na minha e na tua vida com Deus? Que precisamos tomar essa injeção da parte do Senhor para prevenir.
Que esses vírus não venham para nossas vidas. Não venham para a nossa vida secular, não venham para a nossa vida no casamento, não venham para a nossa vida ministerial, não venham para a nossa vida na amizade. E aí? Vamos prevenir? Vamos ver o que é necessário prevenir para depois a gente não ter que ir na farmácia e gastar mais dinheiro ainda com vários remédios para remediar a situação, né? Que Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. E lembre-se sempre, prevenir é melhor que remediar. Se você previne algo, se você cuida, vai viver melhor, vai ter uma vida longa, aquilo que você cuida, aquilo que você previne, né? Quanto de nós já passamos por situações que hoje a gente olha e diz, se eu tivesse prevenido, não tinha acontecido isso. Mas se já aconteceu, remedia, vai remediando, já sarou, agora é prevenir para não acontecer novamente, em todas as áreas da nossa vida, porque remediar vem com lágrimas, vem com dor, vem com sofrimento, mas a prevenção, ela vem com alegria e com paz, direcionada pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe poderosamente.